Boa noite, Mobile, a todos que nos assistem aqui no Jornal Local. Olha, a nossa edição de hoje vai começar falando do telefonema entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. O chefe do governo brasileiro divulgou hoje detalhes da conversa que ele teve com o chefe da Casa Branca. O presidente Lula, conversou por telefone com Donald Trump. E segundo o texto postado por Lula nas redes sociais, os dois chefes de Estado conversaram sobre a relação comercial entre os dois países, o combate ao crime organizado, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos, e a participação do Brasil no Conselho da Paz para a Guerra no Oriente Médio. Esse Conselho da Paz que é uma proposta do presidente norte-americano. Lula, vocês estão vendo aí o post do presidente Lula detalhando como foi essa conversa com o Donald Trump, e no texto o presidente brasileiro conta que ele defendeu a presença da Palestina nesse grupo de paz que foi proposto por Donald Trump para tratar do conflito entre Israel e o grupo Hamas. O presidente Lula também reforçou a necessidade de uma reforma na Organização das Nações Unidas, na ONU, particularmente no Conselho de Segurança. Essa é uma pauta bem antiga da diplomacia brasileira que está se mostrando cada vez mais urgente, né, gente? É preciso, vocês estão vendo como o Brasil está precisando ter mais voz diante de tudo que está acontecendo aqui na conjuntura internacional. Por fim, o presidente Lula destacou que pretende visitar Donald Trump em Washington, em data ainda a ser definida. E aí é importante a gente deixar registrado aqui o seguinte, gente, essa conversa entre Lula e Donald Trump mostra que, após o tarifaço, Brasil e Estados Unidos avançam no fortalecimento da relação bilateral. Vocês viram aí, vocês lembram muito bem que isso marcou essa crise aí, houve um tensionamento que marcou todo o ano de 2025, pois agora as coisas de lá para cá, nos últimos meses, melhoraram e começamos já 2026, Brasil e Estados Unidos aí estreitando os laços. Tomara que a coisa continue dando certo, não é isso? Outro destaque que a gente vai querer dar aqui é sobre o caso Master. Gente, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, saiu em defesa nesta segunda-feira do ministro Dias Toffoli em relação a esse escândalo aí do Banco Master. Em uma rede social, o ministro Gilmar Mendes destacou que o colega de corte tem, abre aspas, tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. Fecha aspas. Essa é uma declaração importante, vocês estão vendo aí o post também do ministro Gilmar Mendes. O decano do Supremo ressaltou ainda que Dias Toffoli atua respeitando o devido processo legal e observou que a Procuradoria-Geral da República reconheceu a regularidade de sua permanência, no caso a permanência de Dias Toffoli, no caso Master. Essa mensagem do ministro Gilmar Mendes ela vem poucos dias depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, publicar uma carta na qual ele também defendeu a atuação de Dias Toffoli no caso Master. É importante a gente aí ressaltar o seguinte, né, uma análise aí rapidinha para a gente dividir aqui com vocês. Essas manifestações, gente, tanto do ministro Fachin quanto hoje do ministro Gilmar Mendes, elas indicam claramente que o Supremo Tribunal Federal pretende reforçar a sua autoridade, apesar da forte onda de críticas em relação à atitude e à postura dos ministros. Há uma discussão aí entre os ministros, mas em relação, por exemplo, ao Código de Ética, mas do ponto de vista institucional está muito claro aí o posicionamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um outro assunto que eu vou querer destacar aqui no bloco de notas é em relação à cannabis medicinal. Gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela pretende apresentar uma proposta de regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. Essa medida ela atende a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de definir normas sobre o uso terapêutico dessa substância. Entre outros aspectos, essa proposta da Anvisa vai definir diretrizes para o uso da planta e seus derivados com finalidade terapêutica, abrangendo, por exemplo, o cultivo controlado, o processamento, a fabricação, o armazenamento, transporte e distribuição desses produtos que são destinados a pacientes com indicação para esse tratamento. E é grande essa expectativa, né, gente, em relação ao tratamento por meio de cannabis medicinal. Vocês acompanham aí, já durou anos, por exemplo, essa reivindicação de famílias e de médicos também, profissionais de saúde, que confirmam os benefícios do tratamento terapêutico por meio de cannabis. Uma das personalidades atentas a essa discussão é o ex-senador Eduardo Suplicy. Veja só o depoimento dele. Sou Eduardo Matarazzo Suplicy, 84 anos, com 48 anos de vida pública e, sobretudo, na tentativa de aplicar medidas de política econômica e social que venham a
fazer do Brasil uma nação civilizada, fraterna, onde haja muita solidariedade e senso de justiça. Na próxima quarta-feira, eu vou para Brasília participar de uma reunião da Anvisa sobre a regulamentação do plantio da cannabis medicinal no Brasil. Olha, há 3 anos atrás eu fui diagnosticado, inclusive, com um leve mal de Parkinson, mas que eu acabei tendo gripe, pneumonia, uma série de doenças que diminuíram o meu peso em 20 quilos. Felizmente agora eu já recuperei, mas o meu tratamento hoje é feito com óleo de cannabis medicinal com alto teor de THC, da entidade que se chama a Associação Terapêutica Flor da Vida, que fica lá em Franca. E graças a esse tratamento, meus tremores de mão cessaram, as dores sumiram, mas meu sono melhorou e eu recuperei a minha qualidade de vida. Então, o meu receio é de que milhares de pacientes vão ter, como eu próprio, esse tratamento interrompido se não se garantir o direito de acesso ao óleo da qualidade produzido por estas associações terapêuticas em solo nacional. As associações de cannabis medicinal nasceram da preocupação das mães com crianças autistas e outros, e que hoje se beneficiam tanto da cannabis medicinal. E eu espero que a Anvisa e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro Guilherme Boulos e o presidente Lula venham a garantir a regulamentação adequada do acesso à cannabis medicinal para todo o povo brasileiro. Vocês viram aí, então, o depoimento do ex-senador Eduardo Suplicy falando sobre o tratamento por meio de cannabis medicinal. Outro assunto que a gente vai querer destacar aqui no bloco de notas é um caso absurdo de maus tratos contra animais. A morte do cachorro Orelha, um vira-lata comunitário que ficava na região de Praia Brava, em Santa Catarina, provocou uma onda de comoção, gente, na internet, em declarações públicas, vocês vão ver. A polícia catarinense investiga o caso e 4 adolescentes são suspeitos de prática de maus tratos e tortura. Além disso, 3 adultos são investigados pelo crime de coação, ou seja, dificultar o trabalho investigativo por meio de ameaça a testemunhas e outros atos. Nesta segunda-feira, hoje, foram realizadas buscas em residências dos adolescentes suspeitos e de seus responsáveis legais. Além de endereços, os policiais também foram a endereços ligados a adultos investigados por suposta coação. A polícia de Santa Catarina tomou conhecimento desse caso em 16 de janeiro, no último dia 16. Nesse dia, o cachorro Orelha foi encontrado por moradores da região muito machucado. Ele acabou morrendo horas depois. Nos últimos 2 fins de semana, no dia 17 e no dia 24, que foi agora, a comunidade realizou protestos nas ruas, exigindo justiça por Orelha. Essa comoção também tomou conta da internet. Artistas, personalidades, como por exemplo a cantora Ana Castela e o ator Rafael Portugal, manifestaram indignação com o caso. Parlamentares também se posicionaram, como por exemplo o deputado Kim Kataguiri e Érica Hilton. Eles também protestaram por causa dessa barbaridade que foi cometida. A gente selecionou para vocês aí o depoimento do ator Rafael Portugal falando sobre esse caso. Olha aí. Bom, 4 garotos mataram a paulada um bicho. Qual bicho? O bicho que estava tentando atacar eles? Não. Um cão super dócil de 10 anos de idade, super amado no bairro, mascote do lugar. Mas por que eles fizeram isso, Rafa? Por pura maldade e prazer. 4 psicopatas. Não era um maluco. Um maluco para os outros gritarem, para, meu irmão, para. Não eram 2 para terem 2 para tentar impedir. Não. Os 4 mataram um cão a paulada. Não tem... Eu pensei em fazer um vídeo falando tanta coisa, mas eu não sei nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar, só é triste. Agora vai ter que ter justiça, hein? Não vamos deixar essa situação morrer não, porque... gente como esses monstros aí, existem aos montes. Mas eles precisam entender. Eles precisam entender. Eles precisam entender.
que existe consequência para isso. Existe consequência. Vambora. Vamos gritar, vamos falar. Pela orelha. É um absurdo, né, gente? Olha, tem coisas que são realmente inadmissíveis. Volto com você, Mobile.